Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3, no versículo 17. Glória a Deus. Como você já conhece a história, Jesus ele foi no Rio Jordão para ser batizado por João. Depois do seu batismo, se ouve uma voz dos céus dizendo: "Esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer." Essa fala era Deus revelando quem Cristo era e qual era o seu propósito. Ao ponto que, depois, até essa declaração, não havia citações do diabo nos evangelhos. Depois dessa declaração, o diabo aparece. Na primeira semana dessa série, o nosso pastor ele falou do primeiro momento oportuno do diabo nos atacar. Ele disse que o primeiro momento oportuno do diabo nos atacar é quando há clareza de propósito. A primeira coisa que a gente precisa entender é que depois que Deus aparece declarando que Jesus é o seu filho amado, o diabo ele vai aparecer para colocar dúvida naquilo que Deus havia dado certeza. Quando Deus aparece em João 3, no versículo 17, dizendo: "Esse é meu filho amado." Quando Deus aparece esclarecendo o propósito de Jesus, o diabo aparece colocando dúvida naquilo que Deus já havia dado certeza. Todas as vezes que houver clareza de propósito, todas as vezes que houver clareza de chamada, clareza de vocação, o diabo vai aparecer tentando colocar dúvida no nosso coração. O segundo momento oportuno do diabo nos atacar é quando estamos sozinhos. O diabo viu na solidão o momento oportuno de atacar Jesus. Quando nós escolhemos andar sozinho, nós se tornamos um alvo fácil. Quando nós escolhemos andar sozinhos, nós nos tornamos comida de hiena. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: se você escolher andar sozinho, você vai se tornar comida de hiena. Se você não sabe, vai lá no YouTube da igreja que você vai saber. O terceiro momento oportuno do diabo nos atacar é quando estamos com fome. Fome, ela não tem critério. Quantas vezes eu vi o meu esposo, Maxwell, ele, por estar com fome, comer qualquer porcaria. Quantas vezes eu vi o Maxwell, por estar com fome, fazer aquele prato francês que talvez você conhece, misturé de tudê, ou misturé de ontem, né? Tu pega tudo que sobrou de ontem, que sobrou na geladeira, faz aquela mistura e come. Porque fome, ela não tem critério. E quantas pessoas trocam Deus por qualquer porcaria? E quantas pessoas trocam Deus por qualquer besteira? Quantas pessoas estão trocando o seu casamento, trocando a sua família por qualquer besteira? Porque fome, ela não tem critério. E quantas vezes a gente se enche de qualquer besteira e logo depois a gente está com fome? E quantas vezes a gente caminha nesse caminho de se encher das suas vontades, de se encher do seu eu, de se encher daquilo que você quer, e logo depois, com o passar do tempo, você está mais vazio de Deus e cheio de você mesmo. Porque fome, ela não tem critério. E com o passar do tempo, a gente vai estar mais vazio de Deus e cheio de nós mesmos. O quarto momento oportuno do diabo nos atacar é quando estamos no topo. O quarto momento do diabo nos atacar é quando nós estamos no topo. Porque quando nós estamos no topo, o orgulho vem. Porque quando nós estamos no topo, a autossuficiência ela aparece.
Quando você estiver no topo, cuidado, pois é um momento oportuno do diabo te atacar. Tem uma frase que ficou muito conhecida através do Will Smith, na premiação do Oscar. Ele disse: tenha cuidado, no seu momento mais alto é quando o diabo vem para você. O diabo leva Jesus no templo e diz: lança daqui para baixo. Depois o diabo leva Jesus no lugar mais alto do monte e ele diz: se você prostrar, eu te darei as nações. Jesus, ele está no alto da cruz e o diabo vai aparecer e vai dizer: desce daí. O diabo, ele exalta para bater, Deus não. Ele diz: humilhai-vos perante o Senhor e ele em vosso tempo te exaltará. Esse humilhai-vos perante o Senhor, Deus está dizendo: não humilhai-vos perante os homens, não humilhai-vos perante as pessoas, mas humilhai-vos perante a mim. Esse humilhar não está ligado à humilhação em si, mas esse humilhar, ele está ligado à humildade. O que Deus está dizendo para nós é que se nós se rendermos a Ele, se nós formos a Ele com o coração humilde, Ele nos exaltará. Deus não resiste um coração humilde. Deus exalta o coração humilde. A humildade, ela tem um papel de nos fazer totalmente dependentes de Deus. E o orgulho, ele tem outro papel de nos fazer autossuficiente. A gente está tão alto que a gente acha que não vai dar ruim. A gente está tão alto que a gente acha que não vai cair. Porque todo orgulho, ela procede à queda. Olha o que Jesus está dizendo: aprendei de mim. Você tem noção do que Cristo está dizendo aqui? Ele está dizendo: você pode aprender qualquer coisa com todo mundo, mas humildade você só aprende comigo. Ele está dizendo: aprendei de mim. Nós não entendemos o quanto o orgulho, ele é perigoso. Nós não entendemos o quanto o orgulho é perigoso e a humildade, ela é poderosa. Primeiro, o orgulho, ele é poderoso, porque quem é dominado por esse sentimento geralmente nem sabe que é. Primeiro ponto, o orgulho, ele é perigoso, porque quem é dominado pelo orgulho, muitas vezes nem sabe, nem reconhece que é dominado pelo orgulho. Segundo, o orgulho, ele é perigoso, porque o orgulho, ele está ligado com a falta de amor. O orgulho, muitas vezes, ele está ligado com a indiferença que você tem em relação ao outro. É um mundo líquido. No mundo líquido, eu me torno referência de tudo aquilo das minhas vaidades. No mundo líquido, as minhas vaidades são virtudes. No mundo líquido, eu exijo elogio porque eu acho que sou bom. No mundo líquido, eu exijo elogio porque eu acho que o que eu faço é extraordinário. No mundo líquido, a gente sempre exige ser elogiado o tempo todo. No mundo líquido, você e as suas necessidades sempre estão acima dos outros. Nós vivemos um mundo líquido de tal forma que a pessoa diz: eu estou muito cansada hoje. Nossa, o meu dia foi tão estressante, você nem consegue ouvir a pessoa e você diz: não, mas eu estou mais cansada porque o meu dia... A pessoa diz: caraca, hoje eu acordei 6 da manhã, para mim foi muito difícil. Você nem consegue ouvir a necessidade do outro, porque o teu eu sempre está na frente. Você diz: não, eu acordei 5. Você sempre escuta o outro a partir de si mesmo.
Isso é a filosofia do humanismo, onde tira Deus do centro e coloca você e coloca o homem. É sempre você, é sempre as suas necessidades, é sempre o que você precisa. E Deus depois. Mas eu, agora. A filosofia do humanismo, ela sempre tira Deus do centro e coloca o homem. A filosofia do humanismo, o homem ele é sempre o principal. O homem ele é sempre o centro. Certa vez eu estava ouvindo um judeu messiânico falando sobre Gênesis capítulo 1, versículo 26. E ele estava falando quanto esse texto, ele é complexo. Para os judeus, para os rabinos que não creem em Jesus Cristo. Ele estava dizendo o quanto é complexo esse texto para eles poderem analisar. Porque o verbo é conjugado na primeira pessoa do plural. Olha o que está escrito em Gênesis 1, versículo 26. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Eu gosto da versão que está escrito: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele estava dizendo que a discussão é a seguinte, é que a discussão deles era a seguinte: com quem Deus está falando? Se é Deus que vai fazer, se é Ele que vai realizar, com quem Deus está falando? Só que esse texto para nós, ele não tem nada de complicado. Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Nós sabemos que Deus, Ele está falando com Ele mesmo. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Porque Deus é essa comunidade perfeita que vive em uma unidade perfeita. Adão que Deus criou não é um indivíduo. Adão que Deus criou era um coletivo. Porque homem e mulher, todos eram Adão. Mulher só ganha nome de Eva após o pecado. O plano original não tinha eu. O plano original não tinha meu. Mas o plano original só tinha nosso, só tinha nós. O diabo foi o primeiro ser que trabalhou a ideia do eu em vez de nós. E ao dizer eu, ele quebra o ritmo da criação que tinha sido concebida através do nós. Porque todos os seres criados eram nós. E o diabo se tornou eu. E ao se tornar eu, ele se torna pesado. E ao se tornar pesado, ele cai. Ele caiu. Quando nós estivermos no topo, nós precisamos tomar cuidado para que o orgulho não domine o nosso coração. Meu irmão, o perigo do orgulho é quando nós chegarmos no topo, é a gente achar que a gente só chegou no topo porque a gente é merecedor. O perigo do orgulho é quando a gente chega no topo, a gente só acha que chegou no topo por conta da nossa capacidade. O perigo do topo, quando nós chegamos no topo, o orgulho, ele acha que nós só alcançamos isso, nós só conquistamos tal coisa por conta da nossa capacidade, por conta da nossa habilidade. Você só é o que você é, você só tem o que você tem, você só está onde você está, porque Deus te deu. Deus permitiu que você chegasse. Mas o orgulho, ele tira Deus e coloca você.
O orgulho, ele tira Deus, ele tira nós e só deixa o eu. Eu tenho o que eu tenho porque eu trabalhei. Eu possuo o que eu possuo porque eu conquistei. É sempre eu. E nunca tem Deus, nunca tem nós. O perigo do orgulho é de nós acharmos que somos merecedores. O perigo do orgulho é de nós acharmos que fomos nós que conquistamos, que fomos nós que fizemos. Você começa a olhar para o lado e você começa a achar que foi você que construiu, que foi você que fez, que foi você que realizou. Não. O orgulho, ele procede à queda. O orgulho, ele procede à ruína. Todas as vezes que você caiu no pecado, todas as vezes que você foi levado pelo pecado, todas as vezes que você cedeu para o pecado, foi a tua autossuficiência que levou à sua queda. Todas as vezes que você caiu no pecado, foi levado pelo pecado, foi a tua altivez que te levou a essa queda. Você diz, isso não me leva não, caiu. Você diz, isso não me tenta não, caiu. Não, isso não mexe comigo não, caiu. Porque foi a tua autossuficiência que levou você à sua queda. Só que nós precisamos sair da nossa autossuficiência e entrar na dependência do Espírito. Nós precisamos nessa noite sair da nossa autossuficiência e entrar na dependência do Espírito. Porque a nossa autossuficiência é que está levando a tua ruína. Essa autossuficiência que está levando a tua morte. Mas Deus está dizendo, saia dessa autossuficiência e entra na dependência do meu Espírito. A única forma de nós não ser levado pelo orgulho, não ser levado à ruína, não ser levado à queda, é se a gente sair do orgulho. Não deixar que o orgulho domine o nosso coração. Nós temos vivido muita coisa como igreja. A Vinde, a gente tem vivido tanta coisa extraordinária. Como comunidade, como família, como igreja. Eu entendo que muitas pessoas que aqui congregam na Vinde são apaixonadas pela Vinde, são apaixonadas pela visão, são apaixonadas por tudo aquilo que a gente vive aqui. Mas a gente não pode deixar que o orgulho domine o nosso coração. Porque o dia que o orgulho dominar o nosso coração, a gente cai. No dia que o orgulho dominar o nosso coração, isso será a nossa ruína. Quantas igrejas, quantos pastores que Deus levantou, quantas igrejas que estavam no auge, que estavam no topo, mas cadê eles hoje? Cadê essas igrejas hoje? Cadê esses pastores hoje? Porque o orgulho dominou o coração. O perigo que a gente corre nessa estação que a gente está vivendo como a igreja é de a gente deixar que o orgulho domine o nosso coração, de a gente dizer, eu congrego na melhor igreja. Não, o meu pastor é o melhor. O ensino de verdade é o que ensina na Vinde, o resto não. O perigo que a gente corre é a gente ser dominado pelo orgulho de achar que evangelho só é pregado na Vinde, que Jesus só tem na Vinde. Não. Se o orgulho dominar o seu coração, será a ruína dessa igreja, será a ruína dessa visão. Porque você que está aqui há muito tempo, você que chegou agora, você que está na mesa, você que está no grupo de vida, você sabe que isso não é o começo, que Deus está fazendo no meio de nós é só o início. Mas se nós deixar o orgulho dominar o nosso coração, já
A minha oração é que as pessoas não deixem de vir na Vinde porque encontrou um membro orgulhoso. Que em vez de trazer essa pessoa para cá, afastou ela por conta do orgulho. Não, a minha igreja é melhor, o ensino é melhor, o pastor é melhor. Não, igreja, só dá para ser igreja na Vinde. Não, meu irmão. Se a gente não entender isso, tudo que a gente vem orando, tudo que a gente vem construindo em Deus, vai à ruína. Eu quero te convidar a nessa noite se colocar de pé. O que a gente viveu ontem. Foi ontem? Foi. Nossa, parece até que foi uma semana. O que a gente viveu ontem não é normal. O que a gente tem vivido como igreja não é normal. Eu sei que a gente é apaixonado pela nossa igreja, eu sei que a gente é apaixonado por tudo que a gente vive aqui. Mas a gente não pode deixar que o orgulho domine o nosso coração. Que a nossa fala seja por amor a Jesus e não de orgulho, sabe? Que quando a gente estiver no churrasco de família, com algum amigo, que a nossa fala não venha a ser de orgulho, mas seja de amor por Jesus. O que você venha transbordar na sua casa, no meio da sua família, no seu dia a dia, não venha a ser o orgulho, mas venha a ser o amor de Jesus. O amor que você tem por Cristo, o amor que você tem recebido de Jesus aqui. Porque se nós deixarmos orgulho dominar o nosso coração, meu irmão, a nossa Jerusalém, aquilo que a gente tem tanto orado, que é a nossa família, que é os nossos vizinhos, já era. E a única forma de Deus salvar essa cidade, Deus salvar essa comunidade, Deus salvar esse bairro, Deus salvar os perdidos que estão na sua casa, é se você se humilhar e em humildade, dizendo: quebra esse orgulho, Jesus. Ela marachu e arabarabaço. A única forma de nós sermos relevantes para esse lugar, ser relevante para nossa casa, ser relevante para esse bairro, é o orgulho não dominar o nosso coração. Entende? Todo orgulhoso, todo religioso é orgulhoso. Os fariseus eram orgulhosos pela tradição, eles tinham orgulho da tradição, eles tinham orgulho da religião, eles tinham orgulho de quem eles eram. A coisa mais importante dessa igreja não é a estrutura dela, não é os equipamentos que a gente tem, mas olhe para o lado. Olhe para o lado, a coisa mais importante são essas pessoas, somos nós. Não tem igreja sendo eu, só a igreja sendo nós. Irmão, não é normal o que a gente está vivendo como igreja. Não é natural o que a gente está vivendo como igreja, não é. Qualquer coach é melhor do que eu falando. Qualquer músico é melhor do que os nossos daqui da igreja. Qualquer estrutura de shopping é melhor do que a Vinde. Porque a coisa mais cara
mas é nós entendermos que é Deus que nos trouxe até aqui. Entendermos que foi a boa mão do Senhor que nos conduziu. A gente vai orar por duas coisas. Primeiro, a gente vai orar pela vida do nosso pastor. Todo dia o Maxwell, ele é assediado por milhares, muitos pastores todo dia. É muita ligação. Pastores querendo saber o segredo. Pastores querendo saber como é que é. Só que não tem explicação. É a mão dele. É dependência dele. Só que a oração que a gente precisa fazer nessa noite é para que o orgulho não domine o coração do nosso pastor. Para que o orgulho não domine o meu coração. Porque se o orgulho dominar o nosso coração, já era. Já era tudo aquilo que a gente construiu em Deus em oração. Sabe, tantas coisas que a gente tem orado. Se o orgulho dominar o teu coração, já era. Sabe esse sonho que você tem de discipular alguém, de cuidar de alguém? Se o orgulho entrar no teu coração, já era. Sabe esse sonho de multiplicar o seu grupo de vida? Se o orgulho entrar no teu coração, já era. Sabe esse sonho que você tem de liderar um grupo de vida? Se o orgulho entrar no teu coração, já era. A oração que a gente vai fazer primeiro é pela vida do nosso pastor, para que o orgulho não entre no seu coração. A segunda oração que a gente vai fazer essa noite, a gente vai orar por nós. Você vai colocar a mão na sua cabeça, você vai colocar a mão no seu coração e você vai orar. Porque para que você não seja dominado pelo orgulho, que a sua fala não seja de orgulho, mas a sua fala seja de amor por Jesus. Eu não quero mais ver pessoas não entrando na Vinde por conta que ele encontrou um membro orgulhoso. Eu não quero mais ver pessoas deixando de vir aqui, ou sua família sendo salva porque ele encontrou com você que está orgulhoso demais. Jesus está dizendo: eu quero salvar. Estenda as suas mãos aos céus. A gente vai orar pela vida do nosso pastor. Ele não está aqui hoje, ele foi pregar. Mas como igreja nós vamos orar pela vida do nosso pastor. Ore pela vida da liderança dessa igreja, para que o orgulho não domine o coração de vocês. Se as pessoas são tocadas pela ministração, se as pessoas são tocadas pela ministração que a gente fala, pela pregação que a gente prega, não é a nossa capacidade, mas é Deus. É Deus, é Deus. Ore aí, comece a orar nessa noite. Ore pela vida do seu pastor. Ore pela vida do seu pastor. Em nome de Jesus. Guarda, Jesus. Guarda o coração. Guarda o coração. Guarda o coração dos pastores. Querendo uma proposta. Agora iremos orar por vocês. Você vai se posicionar nessa noite para que o orgulho não entre no nosso coração.
e que a gente continue avançando e prosseguindo, porque Belford Roxo não é do diabo. Belford Roxo tem dono, é de Jesus, e nós estamos como igreja agora, posicionado, dando uma resposta para o inferno, que nós estamos avançando como igreja. Iremos orar agora. Eu quero clamar. Coloca a mão na tua cabeça. Isso. Aumenta o nível. Isso. Aumenta o nível. Não deixa que o orgulho entre nos nossos corações, Deus. Nós queremos estar disponíveis em Ti. Espírito Santo, nós amamos a Tua vontade, o Teu querer. Que a Tua vontade, o Teu querer continua sendo primeiro em nossas vidas. Nós nos posicionamos nessa noite, nós clamamos nessa noite, nós invocamos o Teu nome nessa noite. Espírito Santo, todo espírito de orgulho seja quebrado, que possamos ser livres, que possamos ser livres, em nome de Jesus.